Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Joyce Kelly novamente e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de propriedades coligativas. Como nós já vimos nas aulas anteriormente, as propriedades coligativas são as propriedades do solvente que se modificam na presença de um soluto não volátil e não dependem da natureza do soluto. Por quê? Porque o soluto e o solvente são semelhantes. Eles interagem sempre entre si e sempre vão interagir. E o que importa realmente é a quantidade que vai alterar os efeitos coligativos. São 4 efeitos coligativos. São eles: a ebulioscopia, que estuda o aumento ou a diminuição da temperatura de ebulição do solvente, a tonoscopia, que estuda a diminuição ou abaixamento da pressão máxima de vapor do solvente, e a que nós vamos estudar agora, que é a crioscopia, que estuda a temperatura de congelamento, e a osmoscopia, que estuda a pressão osmótica. A crioscopia é o estudo do abaixamento da temperatura de congelamento de um líquido, provocado pela dissolução de um soluto não volátil, sob uma pressão externa. Quando se dissolve um soluto não volátil em um líquido, lembrando, pessoal, que nos efeitos, nas propriedades coligativas, trabalhamos com solutos não voláteis. Então, quando se dissolve um soluto não volátil em um líquido, observa-se que a temperatura de congelamento dela diminui, do líquido diminui. Como pode se observar no gráfico, a gente percebe que houve uma diminuição da temperatura de congelamento e o ΔTc ele serve exatamente para determinar essa quantidade, subtraindo a temperatura do início do congelamento com a temperatura do solvente puro. Nós temos alguns fenômenos criométricos no cotidiano. Em países mais frios, no inverno, é adicionado sal nas rodovias em trechos mais perigosos para evitar que ocorram acidentes. Por quê? Isso é adicionado sal ou cloreto de cálcio. Por quê? Porque o sal ele vai evitar o acúmulo de gelo nas rodovias. A estrada, inclusive, as rodovias, inclusive, podem ficar um pouco mais lisas, porque esse gelo vai derreter, e às vezes eles acrescentam até areia. Também temos em países mais frios, adicionam-se anticongelantes. O mais conhecido deles é o etilenoglicol. Ele é adicionado na água dos radiadores dos motores dos automóveis para evitar que a água se congele no motor enquanto estiver estacionado durante a noite. Para evitar que arrebente o radiador ou outras partes do radiador. Isso porque quando a água ela diminui a sua temperatura, ela congela, ela aumenta seu volume. Então, ela poderia estragar as peças do radiador ou outras peças do carro, motor. Então, o anticongelante, na quantidade adequada, tem essa função de evitar esse congelamento. E também percebemos o efeito criométrico no cotidiano na hora de esfriar uma bebida mais rápido. Usa-se o truque de adicionar sal no gelo, porque ele vai diminuir a temperatura de fusão e o gelo vai derreter mais rápido e a água vai conduzir melhor o calor e vai esfriar a bebida mais rápido. A lei de Raoult. Os efeitos tonométrico, criométrico e ebuliométrico, eles se relacionam entre si. Então, sendo assim, eles devem obedecer a esta lei. Então, dissolvendo-se em um molde qualquer soluto não volátil e não iônico em 1 kg do solvente, observa-se sempre o mesmo efeito, tonométrico, ebuliométrico ou criométrico. Essa quantidade de mols do soluto
presente em 1 quilo de solvente é apenas uma forma de expressar a concentração de uma maneira mais fácil, só uma forma de se expressar a concentração de uma solução que recebeu o nome de molalidade, que ela é representada pela letra W. Então, a gente pode escrever dessa maneira. A primeira fórmula ela está relacionada com o abaixamento relativo da pressão de vapor, que é do efeito tonoscópico ou tonométrico, e vai ser o seguinte: o abaixamento relativo vai ser igual à constante tonométrica vezes a molalidade. A segunda fórmula é relacionada à ebulioscopia, ao efeito ebuliométrico, que vai ser a elevação da temperatura de ebulição da solução igual a constante ebuliométrica vezes a molalidade. E a terceira fórmula é relacionada ao efeito criométrico, que vai ser ΔTc igual a constante criométrica vezes a molalidade. Em relação à molalidade, podemos considerar ainda que o N1 é igual à quantidade em mols do soluto, M1 é igual à massa do soluto em gramas, e tem a massa do soluto em gramas por mol e a massa do solvente em gramas ou quilo. Então, nós podemos reformular a fórmula mostrada anteriormente. Então, as fórmulas dos efeitos coligativos, eles podem ser reescritas dessa maneira. É só acrescentar, porque a molalidade vai ser igual a 1000 vezes a massa do soluto vezes a massa do solvente, a molalidade vai ser igual a 1000 vezes a massa do soluto dividido pela massa do solvente vezes a massa molar do soluto. Então, os efeitos coligativos as fórmulas vão ser escritas dessa maneira. Vamos exercitar. Eu trouxe uma questão para a gente ver sobre a crioscopia. Então, qual a temperatura de congelamento de uma solução contendo 8,9 gramas de antraceno em 256 gramas de benzeno? Lembrando que a temperatura de congelamento do benzeno puro de 5,42 graus Celsius, a constante criométrica molar do benzeno é 5,12 graus Celsius e as massas atômicas do hidrogênio e do carbono é igual a 12. Então, vamos lá. Temos uma solução contendo 8,9 gramas de antraceno. Antraceno vai ser o nosso soluto. Então, 8,9 gramas vai ser a massa do nosso soluto. 256 gramas de benzeno, o benzeno vai ser o nosso solvente. Então, a massa do solvente vai ser 256. A temperatura de congelamento é dada na questão. E a constante criométrica também. Mas, segundo o nosso cálculo, nossas fórmulas mostradas anteriormente, ele está dando apenas a temperatura de congelamento, certo? E a fórmula que nós temos aqui é da diferença da temperatura do congelamento com a diferença da temperatura inicial do solvente puro. Então, é isso que nós vamos resolver agora, certo? Vamos lembrar que ΔTc ele vai ser igual a essa diferença, vai ser TO menos TC, TO sendo a temperatura de congelamento do solvente puro e TC é a temperatura de congelamento do solvente na solução. Lembrando disso, nós podemos anotar os dados. Lembrando da massa molar. A massa molar não é dada na questão, mas nós temos as massas atômicas. Temos a fórmula do antraceno, que é C14H10.
Então, basta multiplicar 14 carbonos vezes 12, né, que é a sua massa atômica, mais 10 hidrogênios pela sua massa atômica, que é 1. Então, vamos ter um valor de 178, a massa molar. Tendo os dados unidos, podemos, então, calcular. Então, a temperatura de congelamento do solvente puro é de 5,42, menos temperatura de congelamento, que é o que a questão está querendo. Nossa constante é igual a 5,12 graus Celsius, 1000 vezes a massa do soluto, 8,9, dividido pela massa do solvente, que é 256, vezes a massa molar, que deu 178. Então, nós vamos obter o resultado de 4,42 graus Celsius, a nossa temperatura de congelamento. Muito simples, né? Então, vamos adiante. Vamos para a osmoscopia ou osmometria. É o estudo e a medição da pressão osmótica das soluções. Então, se nós colocarmos um pouco de açúcar num copo de água, nós verificamos que inicialmente o açúcar ele vai para o fundo, como nós podemos observar na imagem. Conforme o tempo foi passando, esse açúcar ele vai sumindo, certo? Mesmo que o copo não seja agitado. Então, a gente pode perceber que houve um processo espontâneo. Esse processo espontâneo chama-se de difusão. Eu trouxe um vídeo para vocês sobre o processo de difusão. O processo de difusão, ele é um processo de movimentação das partículas de substâncias diferentes que se misturam, originando uma solução. Então, vamos ver. Esse vídeo eu fiz no FET Colorado, eu vou deixar na descrição para vocês o link para vocês brincarem um pouco. É super divertido a simulação da difusão, então, só para vocês darem uma olhadinha rapidinho. Vou colocar novamente. Vocês percebem que eu coloquei o mesmo número de partículas de ambos os lados e só alterei na temperatura de cada um, para vocês notarem a diferença da agitação. Então, gente, o processo de difusão também está ligado à osmose, né? A osmose é o movimento do solvente através de uma membrana semipermeável. Por que semipermeável? Porque ela permite a entrada do solvente puro na solução menos concentrada. A membrana, ela permite esse fluxo, né? Então, vamos supor que as bolinhas azuis, elas são nosso solvente puro, que geralmente é a água, e as bolinhas rosas podem ser, por exemplo, a sacarose, né? E então, a gente vê que Vamos para o próximo slide para vocês entenderem bem. O solvente puro a solução é chamada de hipotônica. Então, a solução A, que é a do solvente puro, e a solução B, que é a da solução. A solução A, ela é hipertônica em relação a B, quando a pressão osmótica de A for maior que a pressão osmótica de B. A solução A, ela é isotônica em relação a B, quando elas forem iguais, as pressões.
A solução A é hipotônica em relação a B, quando a pressão osmótica de A for menor que a pressão osmótica de B. O nosso solvente, a água, vai para o meio mais concentrado na tentativa de deixar tudo na mesma concentração. Ela tem essa tendência de tentar deixar o meio mais concentrado, ir para o meio mais concentrado para deixar tudo na mesma concentração e tornarem assim isotônicos. Eles vão tornarem-se isotônicos com o passar do tempo. Então, hipo é a parte do solvente puro, que é a menos concentrada, e hipertônica é a parte mais concentrada, que é onde está a solução. A membrana ela tem poros que permitem a passagem da água, só que a sacarose não vai, porque ela não consegue passar pelos poros, porque a sua molécula é muito maior que a molécula da água. E o que ocorre com a pressão osmótica? A pressão osmótica, ela ocorre na membrana, né? A membrana ela é pressionada, então, quando ela é pressionada, ela facilita a passagem do solvente, da água, com o aumento dos poros. Então, ela aumenta os poros para que haja a passagem da água mais facilmente. No meio hipotônico para o meio hipertônico, que é o mais concentrado. Aí a água faz essa passagem até chegarem no equilíbrio e tornarem-se isotônicos. Os dois, então, terão a mesma concentração. E a pressão osmótica ela é proporcional à molaridade e à temperatura, pois quanto maior a temperatura, maior a agitação das partículas e maiores são as colisões na membrana, consequentemente maior será a distensão da membrana para melhorar esse fluxo dos poros, né? Para mais os poros se abrem para que melhore o fluxo do solvente, como eu mostrei no vídeo. Né? Vocês percebem que quanto maior foi a temperatura, maior teve a agitação das partículas. Então, vamos à parte matemática da osmoscopia. A gente percebe que é bem parecida com a lei dos gases ideais. A gente só substitui o P pelo π, que é o P grego. Então, π é a pressão osmótica da solução, V, volume da solução, igual a nRT, que é o número de mols vezes a constante universal dos gases perfeitos, vai ser igual a 0,082 atm vezes o litro, dividido por mol, vezes Kelvin, vezes a temperatura em Kelvin. Ou dessa outra forma, que é a molaridade. Temos alguns fenômenos osmóticos do cotidiano. Se mergulharmos o caule de uma flor em água, ela se mantém viçosa por algum tempo. Isso ocorre por quê? Porque a água penetra no caule e sobe a flor e a mantém entumecida, mais bonita. E se mergulharmos o caule de uma flor em água, só que numa água com sal, ela vai murchar. Então, isso ocorre por quê? Porque a água presente naturalmente na flor tende a escapar em direção à água salgada. Isso é um efeito de osmose. Outro exemplo que nós temos é da carne. A pressão osmótica ela contribui também na conservação da carne. Não só da carne, como também tem também o sal conserva a carne, como o açúcar conserva frutas com facilidade, porque o excesso de ambos, do sal e do açúcar, faz com que células, os micro-organismos que poderiam deteriorar os alimentos, eles perdem essa água por osmose, num processo que acaba matando eles. Então, por essa razão, conserva tanto a carne como as frutas.
Então, vamos ver mais uma questão, dessa vez sobre osmose. Calcule a pressão osmótica a 27 graus Celsius de uma solução aquosa que contém 6 gramas de glicose. Lembrando que a massa molar é 180 gramas por mol em 820 ml de solução. Então, vamos lá, nós temos a temperatura. Vocês lembram da formulazinha, né? Que é da pressão osmótica vezes o volume, igual a massa do soluto dividido pela massa molar, vezes a constante, vezes a temperatura. Diante disso, nós vimos que temos a temperatura, precisamos então transformá-la de graus Celsius para Kelvin. Então, 27 mais 273 vai ser 300 Kelvin. Temos 6 gramas de glicose, vai ser o nosso soluto, a massa do nosso soluto. A massa molar do soluto, 180 gramas por mol. E 820 ml de solução vai ser o nosso volume. Os 820 ml também serão transformados para litros, tá, pessoal? E teremos o resultado de 1 atm. Bem simples também, né? Basta atentar para as unidades. A gente observa que tivemos que transformar graus Celsius para Kelvin e ml para litros. Atentando-se nas unidades, vocês conseguem fazer facilmente. Eu espero que vocês consigam fazer as atividades que a gente está colocando toda semana, juntamente com o nosso vídeo aula. E então, nós estamos ficando por aqui. E até a próxima, tá? Bons estudos, se cuidem e até a próxima.